Oi pessoal, espero que todos estejam muito bem. Para quem vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Para vocês deixarem um belo like, se inscrever no meu canal do YouTube e ativar o sininho de notificação. Vamos continuar mais uma parte dos Passos de Jesus. Esse lindo livro que eu vou conseguir ler para vocês. Que eu li lá no vídeo anterior sobre as partes que eu li 10 rumos para a salvação. Agora vamos ler o conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. Deus jamais aprovará uma pessoa para fazer a sua obra se ela não tiver conhecimento da sua santa palavra, pois está escrito: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Em Salmos capítulo 119, versículo 105. Quando uma pessoa alcança a salvação através do dom inexplicável Senhor Jesus Cristo, logo sente o desejo de levar essa mesma bênção aos que estão perdidos nesse mundo. Impelida pelo Espírito Santo, ela começa a ganhar almas para o reino de Deus. Ora, assim como precisamos trabalhar para conquistar com o suor do nosso rosto o pão de nosso cada dia, também precisamos suar os nossos corações diante de Deus para saber qual é a sua santa vontade para as nossas vidas em sua obra. E esse conhecimento só vem por meio das Sagradas Escrituras. No meio do ladozinho vai melhorar. Quando alguém sai em busca de almas, precisa estar ciente de uma coisa: mexerá com as forças espirituais do mal. Sua luta deixará de ser estabelecida no campo material para se estabelecer exclusivamente no campo espiritual, pois terá de lutar contra os espíritos que dominam este mundo tenebroso. Para que sua luta seja vitoriosa, você precisa conhecer bem a palavra de Deus, pois ela é a única arma que temos à nossa disposição para vencermos a hostes demoníacas. A página 39. Vamos ler, está escrito na Bíblia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das médulas, e da apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está em Hebreus capítulo, é a mesma coisa que eu li. O apóstolo Paulo, procurando armar cristãos de modo geral, nos dá a receita da armadura de Deus e falar da sua palavra como sendo a verdadeira espada do Espírito Santo. Em Efésios, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 18. O cristão precisa estar ciente dessa palavra a fim de usá-la contra as forças do mal. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ao ser tentado no deserto, se utilizou unicamente da sua palavra. É interessante de notar que Satanás, sabendo disso, tentou o Senhor fazendo uso da mesma palavra. O Senhor Jesus, porém, mais uma vez a usou para vencê-lo. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11, em palavras do apóstolo Paulo, diz em Mateus, em capítulo 4, versículo 1 até o 11, o segredo da vitória do Senhor Jesus na tentação foi exclusiva dizer que está escrito, para então citar um trecho das Escrituras. Por várias vezes tivemos a oportunidade de ver a eficácia da palavra de Deus quando proferida
em orações feitas em favor de pessoas perturbadas. Lembro-me de uma ocasião que uma moça muito forte está possuída por uma legião de demônios. Eu já havia quase esgotado as minhas forças físicas e clamado em demasia o nome do Senhor Jesus, mas ela continuava possuída. Então eu citei um trecho da palavra de Deus para os demônios e, em seguida, ordenei que saíssem desse corpo definitivamente em nome do Senhor Jesus. Naquele momento ela está realmente livre daquelas hostes. Nem sempre usa o nome do Senhor Jesus, pura simplesmente resolve. É necessário recorrer a alguma citação bíblica para que os demônios saibam de que quem está mandando sair de fato tem conhecimento de seus direitos dados pelo Senhor Jesus. O diabo precisa ter certeza de que o cristão não é leigo, tentando se mostrar diante dos homens à sua custa. Devemos mostrar a Satanás o que só somos pessoas de Deus, temos defesa dadas por Deus, o nome do Senhor Jesus, sobre os demônios, que estamos cientes das nossas responsabilidades mediante das promessas do Senhor Jesus, as quais que guardamos em nossos corações. Portanto, aconselhamos a todos que leiam e meditem a Bíblia Sagrada em tua totalidade. Como ler a Bíblia, aqui. Muitas pessoas não se animam em ler Bíblia, porque não entendem grande parte do que leem. Ainda que há pessoas que ficam perdidas em genealogias e números apresentados no Antigo Testamento. Contudo, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, por mais difícil, complicado ou mesmo cansativo que seja o estudo das Escrituras, elas são a palavra de Deus, e o que não entendemos agora está nos esclarecido na manhã. O importante é tornarmos conhecimento delas, pois mais cedo ou mais tarde surtirão efeitos em nossas vidas. O leitor não deve ficar preocupado de se entender muitas passagens bíblicas, pois jamais existiu alguém que fosse capaz de interpretar toda a Bíblia. Aliás, é por isso que existem vários tipos de igrejas, pois cada uma interpreta a Bíblia de sua maneira. Aqui vai alguns conselhos úteis para a leitura correta da Bíblia. Primeira, antes de abrir a Bíblia, faça uma oração sincera ao Espírito Santo para que ele ilumine e oriente a sua leitura. Leia em 3 capítulos do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento diariamente. Procure um local silencioso para ler a sua Bíblia e sente-se para ler a sua Bíblia. Por uma questão de reverência, não a leia deitado, a menos de que seja inevitável por motivo de saúde. Por exemplo, a leitura nunca deve ser apressada, pelo contrário, deve ser pausada com observância das pontuações, pois elas não são muito importantes para você que entenda do que está escrito. E observe muito bem os verbos, pois eles geralmente exprimem
uma ação. Procure no diário o significado das palavras que não compreender. Continue a ler a Bíblia, continue ler mesmo que não entenda tudo. Ao ler de novo o mesmo trecho, em outra oportunidade ele lhe parecerá mais claro. Nunca deixa ler amanhã o que você pode ler hoje. Lembre-se de que o diabo fará de tudo para que você desista de ler a Bíblia por toda, pois ele sabe que você será muito capaz e terá muito mais fé se prosseguir com a leitura. O único meio de provocarmos fé em nós mesmos e nas pessoas que nos ouvem é descrevermos passagens bíblicas por meio de, seja que é testemunho de uma pessoa, ele jamais surtirá o efeito da própria palavra de Deus. Quando nos utilizamos o testemunho de alguém, para a gente finalizar o videozinho, de alguém, o objetivo é de trazer ânimo e motivo dos ouvintes para que eles também tenham disposição de orar e buscar em Deus a solução dos problemas. Somente da pregação da palavra de Deus conseguiremos despertar e ativar a fé nas pessoas. Sorte de que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Já está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17, que muitos cristãos têm sido ridicularizados por citarem passagens bíblicas erroneamente. Por exemplo, que já ouvi alguém dizer que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em forma de vento. Na realidade, ele desceu sobre os discípulos e o som que eles ouviram era semelhante de um vento impetuoso. Por aí vemos a grande necessidade de termos um conhecimento real da palavra de Deus, conforme o que ensina no apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, está escrito aqui: procure se apresentar-te Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar, de maneira bem da palavra de Deus. A pessoa que deseja crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo é ser escolhida por Deus. Para servi-lo, deve ter o máximo de cuidado com sua vida espiritual e desenvolver com esmero no conhecimento da palavra de Deus, pois ela é a única coluna na qual devemos apoiar nossa fé. A palavra de Deus é tão importante e que há um capítulo de um livro de Salmos dedicado a exaltá-la em cada versículo. Do Salmo 119, o próprio Senhor Jesus disse: passará o céu na terra, nas minhas palavras não passarão. Em Marcos capítulo 13, versículo 31. Quando a Rainha Elizabeth II estava sendo coroada abadia em Westminster, foi presenteada com um exemplar da Bíblia, que essa foi parte mais comovente da cerimônia. Ao entregar o presente, o oficiante disse: Vossa Majestade, apresenteamos esse livro, o objeto mais precioso de que a este mundo, um majestoso presente sem dúvida, é realmente uma coisa mais preciosa que se pode dar por ser um produto da inspiração de Deus. Vamos deixar mais uma parte para o próximo vídeo, a sabedoria salvadora. Assim encerro o vídeo por aqui.
Mas espero de coração que tenha gostado. Não se esqueça de deixar um likezinho maroto, ativar o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse aqui. Eu ficarei por aqui. Até a próxima.